Olá, sejam todos bem-vindos a esta nossa aula sobre o uso da bússola na navegação com mapa e bússola. Esta aula faz parte de um estudo que é constituído de 6 aulas. Esta primeira aula nós vamos abordar o histórico do desenvolvimento da técnica do uso da bússola. A segunda aula, a técnica do uso da bússola. A terceira aula, o ensino da técnica, os exercícios para desenvolver a habilidade de navegar com mapa e bússola. A quarta aula, nós vamos estudar os processos cognitivos do erro. A quinta aula, a inteligência espacial e a neuroplasticidade, é o que ocorre no cérebro da pessoa, com o treinamento dos exercícios para desenvolver a habilidade espacial. E a sexta aula, vamos abordar as bússolas homologadas pela Academia Internacional de Ecoesporte para a navegação com mapa e bússola. Nesta aula de hoje, sobre o histórico do uso da bússola, nós vamos dividir em 3 partes. A primeira parte é a minha experiência, como é que eu cheguei a esse estudo. É um estudo que é feito com as 2 mãos, a mão da experiência e a mão da ciência. A mão da experiência porque são mais de 30 anos praticando o uso da bússola, ensinando e estudando. E a mão da ciência porque ela faz parte de uma pesquisa científica onde nós estudamos, buscamos as literaturas renomadas sobre a modalidade, buscamos estudar o desenvolvimento do uso da bússola para fazer um trabalho científico. É importante já ir adiantando a todos vocês que nos assistem, que aqueles que se interessarem pelo assunto, já deixem o seu like aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal. É importante se inscrever no nosso canal. É só clicar aqui embaixo e apertar o sininho. É importante destacar aqui para todos que tiverem interesse, que quem se inscrever no nosso canal e preencher o formulário lá no site da Academia Internacional do Esporte, que estará aqui embaixo nas informações sobre o filme, receberão um PDF com esse nosso estudo, com tudo que nós vamos abordar aqui nesta aula. Então, basta se inscrever no nosso canal. Estando inscrito no canal, vai lá, preenche o formulário no site da Academia Internacional do Ecoesporte, que tem o endereço aqui embaixo, encaminha para nós e nós passamos gratuitamente o PDF desse nosso estudo. Também pode entrar em contato pelo próprio WhatsApp, que está lá no próprio site da Academia Internacional do Ecoesporte. Vamos lá, então, conversar um pouco sobre a nossa experiência, como nós iniciamos, como nós chegamos a este estudo do uso da bússola para navegação com mapa e bússola. A minha primeira experiência que eu tive com a bússola foi no final da década de 70,
quando eu fiz o meu ensino médio, como técnico agrícola, no Colégio Agrícola de Alegrete. E tinha a disciplina, que era topografia, em que a gente aprendia a fazer curva de nível para arroz, terraço para lavoura, medir áreas, fazer nivelamento, construção de barragem, enfim. E para fazer a medição de áreas, a gente usava um aparelho chamado teodolito. Então a gente fazia a visada na baliza que estava no canto a ré, visada avante, registrava o ângulo, registrava a distância e registrava também o rumo, que era um ângulo em relação ao norte magnético, para poder depois orientar aquele polígono na hora que a gente fosse desenhar em escala no papel com as dimensões de cada lado do polígono. Muito bem. Terminado o ensino médio, eu fui para o Exército e tive a oportunidade de fazer o curso de formação de sargento de artilharia. E na formação de sargento de artilharia, tive também, novamente, a topografia. Claro que agora uma topografia militar, mas os equipamentos eram o mesmo. O equipamento de medição de ângulos para levantar alvos e calcular distância, alocar posição, era o trânsito, que é um teodolito com a imagem normal, já que o teodolito tem a imagem invertida. Um teodolito mais moderno, vamos dizer assim. E, claro que a gente melhorou o conhecimento com as cartas militares, que depois vim usar para competir como carta, porque a gente, naquela época, não tinha as cartas específicas para orientação, eram usadas cartas militares. Então, eu passei a ter um certo domínio sobre relevo, sobre a leitura das cartas, ângulos, e a orientação espacial de uma maneira geral. E o uso da bússola, claro. Como sargento, vim servir no 3º GACAP em 1983, em Santa Maria, na 1ª bateria de obuses. E naquele ano tinha a 2ª competição de orientação do regimento. E a minha bateria, a 1ª bateria, não tinha uma equipe completa. Então, como eu era o mais novo, o comandante da bateria me escalou para completar a equipe da bateria na competição de orientação do regimento. E mandei eu procurar uma bússola, passou algumas informações sobre a prova e mandou eu procurar uma bússola. Normalmente, os atletas usavam essas bússolas que tinha na artilharia, a bússola em milésimo. A bússola é toda graduada em milésimos, que eram as bússolas que tinham na época na artilharia, na turma de topografia. E também tinham algumas bússolas antigas, bem mais antigas, que eram de pulso. Essas bússolas também Silva, mas antigas. Essa é uma bússola de 1960. Ela tem 60 anos, essa bússola aqui. Ó. Tá? E como eu não tinha a bússola de acrílico para navegar, eu tirei a pulseira dessa bússola aqui e com fios de alumínio furei uma régua e coloquei na régua de acrílico e usei para a competição. Como eu era muito bom de corrida, estava treinando há bastante tempo já para a equipe de pentatlo, para disputar a competição de pentatlo.
Então, estava muito bem decorrida e dominava a leitura do relevo, desde a época do colégio agrícola, aquilo estava na massa, tinha um domínio sobre aquilo ali, entendia bem da bússola, então não tive dificuldade, o percurso era fácil, achei todos os pontos, corri o tempo todo e venci a competição do regimento com facilidade, venci os 2 percursos. Naquele ano, eu fiquei em 6º lugar na competição da 6ª Brigada. E fui para a competição da divisão, representando aí a equipe da Brigada. E fiquei em 6º lugar também na competição da divisão. No ano seguinte, 1984, né, aí eu já venci os 2 percursos do regimento, novamente, os 2 percursos da brigada e os 2 percursos da DE. Então, passei a ter um amplo domínio já como atleta. E em 88, tive acesso à competição do CMS, da qual também eu venci, e cheguei à competição das Forças Armadas do Brasil e venci a competição de orientação das Forças Armadas. Então, em 1988, né, eu fui campeão das Forças Armadas do Brasil, vencendo todos os níveis que eu tinha como esporte, na orientação como esporte militar, como competição militar. É interessante destacar isso porque eu era o campeão das Forças Armadas do Brasil. E a equipe do meu quartel, da minha OM, na competição da brigada, dificilmente a gente era classificado. Porque dos 7 atletas, a gente não conseguia 4 para completar a equipe. Para que a equipe fosse classificada. Então, 7 atletas competiam, contava tempo de 4 e aqueles 4 tinham que fazer dentro de 4 horas. E nós não conseguíamos 4 atletas, muitas vezes, né, a gente não conseguia 4 atletas para que a equipe fosse classificada na competição. E eu era o campeão das Forças Armadas do Brasil. Então, naturalmente, eu fui assumindo a função de treinador. Né? Sem perceber, fui assumindo a função de treinador. Ao montar percurso para treinamento para os nossos atletas, explicar como é que se faz. Mas aquilo não surtia muito efeito. As pessoas continuavam, os atletas continuavam se perdendo. Naquela época, eu exercia a função de sargento de tiro da minha bateria. E tinha que montar a instrução preparatória para o tiro. Era uma das funções que eu tinha no Exército. E logo eu notei que aquela instrução tinha uma sequência pedagógica. Tinha a primeira oficina, que a pessoa não entendia nada do armamento, entrava ali, e à medida que ele ia passando, ele ia sendo avaliado, tendo as instruções, e lá na última ele saía atirando e acertando o alvo. Então, você tinha um processo pedagógico. E a orientação não tinha, era uma espécie de te vira. Né? Traz uma informação daqui, de outra de lá, uns escondem, outros não escondem, e assim a coisa ia andando. Montei alguns percursos e percebi que as pessoas, que o erro que as pessoas cometiam era controle da distância, ou seja, procuravam o ponto antes ou passavam dos pontos, erravam a direção, iam cair em outra elevação, outro terreno, outro local, e aí passava o tempo e eram desclassificados. Ou então, também não faziam a leitura correta do relevo, não interpretavam a curva de nível, né? Para saber se estava mais abaixo, mais acima, subiam elevação que não precisava subir e assim por diante. Então, o primeiro exercício
a primeira ideia que tivemos para elaborar uma sequência pedagógica foi eliminar os elementos cartográficos, deixar só o traçado do percurso e o norte magnético. Então, o que a gente fez? A gente montou um percurso no mapa militar, escala 1/25.000, e traçou os meridianos do norte numa folha de sulfite de ofício, colocava em cima, coincidia uma folha com a outra, e com um alfinete furava no centro de cada círculo. Tirava o mapa de cima, traçava os círculos em cada furinho, ligava, e como estava em escala aquele papel, tinha o meridiano do norte, a gente treinava a contagem do passo duplo, calcular a distância, retirar a distância com a bússola do mapa, transformar em passo duplo e contar o passo duplo. E também treinamos o uso da bússola conforme eu fazia e tinha sucesso, né, na orientação. Bom, a partir desses primeiros exercícios, a nossa equipe evoluiu e muitos daqueles atletas chegaram à equipe das Forças Armadas do Brasil. Muitos disputaram o campeonato do mundo, inclusive. Isso é importante a gente destacar, porque é um trabalho com uma metodologia já de ensino. E tive a oportunidade também de, logo em seguida, em 1990, fazer o curso de Educação Física da Escola de Educação Física do Exército. E tivemos que estudar as outras modalidades e como elas são ensinadas. O atletismo, o voleibol, a natação, enfim, os fundamentos técnicos de cada modalidade. A partir dali, nós passamos a voltar o foco para quê? Para montar um protocolo, decompor os fundamentos técnicos da orientação e buscar exercícios para ensinar a navegação com mapa e bússola, principalmente. Tá? Em 1991, tive a oportunidade de disputar o Campeonato Mundial de Orientação, Mundial Militar de Orientação na Suécia, e tive acesso a clubes, tive acesso ao esporte no mundo civil, e voltei lá mais 3 vezes para fazer cursos na Federação Internacional de Orientação, nos 5 dias, na Clínica dos 5 dias de Orientação da Suécia, e visitar clubes, treinar em alguns clubes. E cruzamos tudo aquilo que a gente tinha elaborado com o que a gente praticava lá como exercício para desenvolver a habilidade de navegar com mapa e bússola. Então, já foi aprimorando cada vez mais a técnica. Em 2004 a 2007, tive a oportunidade de fazer a Faculdade de Educação Física, a formação de Educação Física na Faculdade Metodista de Santa Maria, e tive acesso às teorias para o desenvolvimento psicomotor. E aí nós fomos ajustando, quebrando os exercícios dentro daquilo que estabelece algumas teorias consagradas para o desenvolvimento psicomotor. Já passamos a ter uma metodologia de ensino bem ajustada a essas teorias. E teorias importantes, como, por exemplo, Piaget, Vygotsky, Howard Gardner, Albert Bandura, tudo isso, todas essas teorias nos dizem o que eu devo ensinar em cada faixa de idade para o aluno. E a sequência
do mais elementar para o mais complexo dos exercícios. Com a minha dissertação de mestrado, nós tivemos que estudar também a evolução das bússolas. Então, nós fomos nas principais marcas de bússola, a Silva, Sunto, Moscompás, e estudamos desde a primeira até a última, para elaborar uma técnica de navegação com mapa e bússola que atenda tanto o desenvolvimento psicomotor e a necessidade a exigência que o atleta tem ao fazer a navegação com mapa e bússola. Por isso que é importante a gente destacar essa nossa história, essa nossa experiência, porque não é uma invenção, não é eu acho, referendar com referência na literatura, com referência em teorias consolidadas. Claro que não é uma coisa encerrada, o estudo continua, mas é importante a gente deixar claro aqui o caminho que nós estamos trilhando para oferecer uma metodologia de ensino com qualidade. Vamos falar um pouco agora no segundo item desse nosso histórico do uso da bússola, agora com a evolução da bússola para a competição. Então, até a década de 30 do século passado, as bússolas não eram para competição, elas não eram fabricadas para competição. As pessoas faziam as competições de orientação, que era o esporte que tinha na época, com as bússolas que tinham outras finalidades. Então a bússola era nada mais que uma caixa de metal com agulha imentada dentro, né, seca, não tinha líquido, né, e os atletas tinham que levar a bússola, levar uma régua para medir a distância e um transferidor para medir o ângulo. Então, o atleta, até a década de 30 do século passado, ele levava na Suécia, na Noruega, lá onde os esportes eram praticados naquela época, o atleta levava esses 3 equipamentos. Além disso, aquela agulha da bússola seca, que não tinha líquido, isso é importante, porque até hoje tem gente fazendo licitação para comprar a bússola seca. Se na década de 30... há 90 anos atrás, foi criada a bússola com líquido para a prática da orientação. Então, isso é importante. E de gente também dando aula com bússola seca para navegação com mapa e bússola. É importante a gente destacar isso, porque o estudo destina-se a isso. E é importante a gente informar aquilo que a gente estudou para que as pessoas tenham acesso à informação mais correta e procurem melhorar o ensino das modalidades. Então, em 1933, 3 irmãos suecos, Björn, Alvar e Arvid Kjellström, criaram uma ampola, colocaram a agulha da bússola dentro de uma ampola com líquido que estabilizava em 4 segundos e fixaram ela numa placa de acrílico, de forma que eles fizeram os 3 instrumentos num só: a bússola, a régua e o transferidor. E a bússola estabilizava, a agulha da bússola estabilizava em 4 segundos e não nos 30 segundos que levavam as bússolas secas. Então, a partir daí, você teve uma bússola específica para a prática da orientação. 1933, a primeira bússola. Uma bússola até semelhante a esta aqui, ó, tá?
com o fundo só tinha a parte transparente, a da frente, só a frente dela era transparente, tá? Mas os três, e o que é importante a gente destacar aqui, é que eles só não criaram a bússola, mas também criaram o sistema global de navegação com mapa e bússola, que é colocar no mapa o norte magnético. E unir os dois pontos com a seta da navegação ou com o bordo da bússola, girar o norte da bússola para o norte do mapa e girar o conjunto até a agulha centrar na seta de orientação no fundo. Então, esses 3 passos foi criado lá na década de 30 do século passado pelos irmãos suecos Hjelmström. Isso é importante. Depois o mais velho dele montou o primeiro percurso de orientação nos Estados Unidos. Na década de 70 ajudou a fundar a Federação de Orientação dos Estados Unidos. São pessoas que promoveram o esporte. Em 1936 também outro atleta importante, Thomas Volonen, da Finlândia, criou o assunto. Assunto significa direção. A palavra assunto significa direção. E a palavra silva significa selva. Então, o Thomas Volonen, em 1936, criou a bússola assunto, que tinha um pouquinho melhor de estabilidade na agulha da bússola que a da silva. Depois ali foi... ao longo de todos os tempos, toda a história da orientação, eles foram evoluindo. A silva fazia uma melhor, assunto fazia outro. Assunto caminhou mais para o lado de relógios para navegação, GPS, mas manteve e mantém até hoje a produção de bússolas com qualidade. Isso é importante a gente destacar aqui. Então, é interessante a gente ir destacando isso para nós ter afirmar a ideia de como a bússola é usada e como é a técnica do uso da bússola. Então, lá atrás, os irmãos Hjelmström, suecos, definiram os 3 passos do uso da bússola. Tá? 1950, a bússola já tinha o fundo transparente, e as linhas do meridiano no fundo da bússola, para melhorar os 3 passos da bússola, criado lá em 1933. Tá? Em 1980, houve um avanço muito grande na técnica de orientação, quando Bertil Norman e Arne Engström produziram vários documentos. Um deles foi chamado, inclusive, a Bíblia da Orientação pelos nórdicos, que estruturava todo o ensino do esporte, e eles desenvolveram a bússola anatômica de polegar, tá? Em que não precisava mais o atleta parar para ir mudando a bússola de posição e a bússola antiga de posição. Então, bastava unir aqui, onde eu estava para onde eu queria ir, e girar o conjunto mapa e bússola, bastava fazer isso. Então, não girava aqui, não tinha os 3 passos dos irmãos Hjelmström. Tá? Então, bastava acertar a agulha da bússola, com o mapa, tá? A agulha da bússola para o norte do mapa, o mapa estava orientado, eu tinha a direção de navegação, e possibilitou fazer a corrida contínua. E mudar a bússola de posição ao longo da corrida, sem precisar parar. Então, isso foi um avanço muito grande. Todos os atletas de elite do mundo, no final dos anos 80, início dos anos 90, todos, praticamente em 15 anos, eles migraram todos para a bússola anatômica de polegar.
né, por permitir o atleta orientar o mapa sem precisar parar durante a corrida, não diminuir a corrida. Tá? Isso é importante. Tá? É importante destacar também que em 1982, alguns desportistas que faziam orientação na cidade de Moscou, na Rússia, eles resolveram fazer uma bússola caseira, 1982. Tá? E se preocuparam muito com a precisão e produziram uma agulha de alta potência, tá? E muito estável. E no final dos anos 90, eles se valeram em final dos anos 90, eles se valeram de que a Silva tinha abandonado os 3 passos da navegação com mapa e bússola dos irmãos Yellowstone, produzido lá em 1933. Eles abandonaram, tanto a Silva como o Assunto, até chegaram, produziam as bússolas, mas não vendeu. Ninguém queria saber mais de mexer, de girar a bússola aqui, ó. Tá? Muito bem, os russos se valeram disso e produziram a bússola anatômica de polegar que gira, ó, que gira. Então, a partir daí, os atletas de alto nível do mundo podiam mudar a bússola de posição no mapa o tempo todo, sem parar a corrida, e girar, acertar norte com norte, meridiano com meridiano, e entrar floresta adentro, correndo na direção precisa, sem parar para fazer a navegação com precisão. E todos os atletas, no final da década de 90 do século passado, todos os atletas migraram para a bússola Nor-Compass. Os melhores atletas do mundo. Isso é importante nós destacar. Toda essa evolução das bússolas, nós estamos conversando aqui, estudando, porque é a exigência que é técnica. O fabricante vai buscando suprir a exigência técnica dos atletas. Tá? Para quê? Para que atenda à técnica necessária. Para que o atleta faça a navegação cada vez mais precisa e no menor tempo possível. Tá? Isso é importante. Isso é o que interessa para nós. Tá? Então, isso é importante, porque a razão de nós estar estudando o histórico do material. Então, é importante nós destacar que, uma vez que os melhores atletas do mundo migraram para a Mos-Compass, a Silva reagiu. Foi lá e criou a bússola JET. Melhorou a qualidade da agulha da bússola. Tá? Não resolveu. Tá? Não resolveu. Os atletas continuaram usando com preferência a bússola Mos-Compass. Tá? A Silva vai lá e coloca as cores para não voltar aos 3 passos dos irmãos Yellowstone, lá de 1933. Então, eles colocam várias cores em cada quadrante. Tá? Cada quadrante, né, colorido. Tá? O primeiro quadrante não tinha cor, o segundo tinha e assim iam fazendo a borda da bússola aqui toda colorida para que o atleta tivesse uma referência, né, na hora de acertar a bússola, já que ele não podia girar. Também não resolveu. E a Mos-Compass também evoluía. Né? Quando a Silva criou a JET, eles colocaram a melhorar a estabilidade da agulha, criaram o modelo 3 Stable. A Silva criou a Spectra, que é a colorida. Eles foram lá e criaram a Rainbow, né?
colorida também, mas mantém girando. Aí a Silva criou a Race, né? Melhorou a estabilidade, melhorou a potência da agulha da bússola, e os russos criaram a Super Stable. E aí por último agora, recentemente, bem recentemente agora, a Silva se obrigou a criar a Norcompass Race Jet 360, ou seja, se obrigou a voltar a girar o limbo da bússola, conforme os 3 irmãos suecos criaram lá em 1933, os 3 passos do uso da bússola. Isso é importante porque isso vai ditar para nós o que é a técnica do uso da bússola. Por que existe uma técnica? E existe uma técnica porque as bússolas foram evoluindo com base no quê? Com base em uma necessidade, com base em um procedimento que os atletas exigiam do material. Existem outras bússolas? Claro, existe uma infinidade de bússolas por aí. Mas dificilmente nós vamos encontrar uma marca de bússola que vem ao longo de 90 anos disputando palmo a palmo, atleta por atleta nas competições internacionais, do que a Silva, a Assunto e a Moscompass. Isso é importante a gente destacar isso. E para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre a ruptura epistemológica, né? O nosso estudo do uso da bússola para navegação com mapa e bússola, na condição de esporte, requer uma ruptura epistemológica pelo fato de que muitos conceitos e até mesmo o senso comum se opõem ao processo de evolução dos equipamentos para navegação com mapa e bússola. A literatura está recheada. E eu vou citar um exemplo. É verdade que a bússola foi inventada pelos chineses lá há mais de 2000 anos. E foi usada na cultura chinesa não para fazer orientação, foi usada para fazer profecias, foi usada em ritos culturais, e até hoje é usada. Mas isto não tem nada a ver com o esporte. Nós temos vários esportes que usam um mapa e usam a bússola para navegar. Tá? Então, quando nós nos referimos a um estudo, né, para navegação com mapa, de um esporte que envolve navegação com mapa e bússola, usos da bússola, como a invenção da bússola lá pelos chineses, não tem nada a ver. O que tem a ver é o histórico do equipamento feito para o esporte. Isso que é importante. Técnicas rudimentares de sobrevivência não tem nada a ver com o ensino da navegação com mapa e bússola. Então, a literatura está cheia disso, e isso vai, às vezes, cair na escola e o que vai ser passado para alunos. Muitas vezes pessoas ficam transmitindo porque recebem a literatura, recebem o livro, né? Isto tudo é verdade. Os pontos cardeais é verdade. Mas se você não se orienta pelos pontos cardeais, você se orienta pela bússola. Tá? Então você tem que estudar a bússola. Uma vez que você desenvolve a habilidade espacial, você vai ter domínio sobre os pontos cardeais. Mas
o contrário não é verdadeiro. Então a gente tem que quebrar isso. Tá? Então é importante a gente deixar isso bem claro aqui no nosso estudo. Esse estudo do uso da bússola abandona todas essas falácias que existem sobre o assunto. Tá? E busca no funcionamento das melhores bússolas identificar os problemas que o equipamento veio solucionar para os atletas. Tá? E o motivo do seu desenho e da sua operação. Isso que é importante. Entender as necessidades técnicas e o uso do equipamento para, a partir daí, ensinar corretamente, treinar e avaliar os atletas. Isso que é importante. Então, por que essa bússola foi desenhada dessa forma? E ela é usada pelos melhores atletas do mundo. Então, como é que é o funcionamento dela? Então, isso é o que eu tenho que inserir na formação dos atletas, no treinamento e na avaliação do desempenho deles. Tá? Isso é importante, por isso nós estamos estudando o histórico do uso desse material. A realidade é que nos últimos 30 anos, 3 dos melhores fabricantes de bússolas, a Silva, a Moscompass e a Assunto, foram seguidamente, ano após ano, produzindo equipamentos de melhor qualidade para atender a necessidade dos melhores atletas do mundo. Tá? O uso dos melhores bússolas pelos melhores atletas do mundo nos apontam o quê? A técnica correta que nós devemos treinar, a técnica correta que nós devemos perseguir, a técnica correta que o professor deve ensinar numa escola de navegação com mapa e bússola. Pessoal, até a nossa próxima aula, que nós vamos organizar agora em função do estudo dos equipamentos a técnica correta do uso da bússola. Tá? Não esqueçam de fazer o seu cadastro lá no site da Academia de Ecoesporte, fazer seu credenciamento aqui no nosso canal para receber o PDF com todas as informações que nós abordamos na nossa aula. Até mais, um grande abraço a todos.